Vamos lá, galera. Boa noite. Vamos entrando. Oi, Thalita, tudo bom? Oi, Mônica. Fala, Teles, tudo bom, cara? Quanto tempo? Oi, Cris. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Já já a Joyce entra pra gente poder começar. Oi, Lu. Oi, Henrique. Boa noite, Neuza. Tudo bom? Joyce já entrou aqui na jogada. Show. Boa noite, Lucas. Olá, dona Joyce. Boa noite. Você não... Ah, tá aí você. Está me ouvindo bem? Só um minutinho aqui, que eu acho que o sinal tá um pouquinho ruim. Está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá. Então vamos ver. De novo a minha internet, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Hoje vai dar certo. Então, tudo bem Tá por aí? bom. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Oh, maravilha. Que bom, que bom. Vamos bater um papo, né? Agora que você está de volta, né? Porque primeiro eu fui do seu canal e agora você está por aqui, né? Então vamos conversar um pouquinho, Sim. né? Eu queria de antemão agradecer você ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado. Tá? É importante essa troca, né? E a gente passar a conhecer melhor, até porque nós temos muitos pontos em comum que é interessante que a gente divulgue, né? E que a gente passe a estabelecer essas parcerias, né? É sempre muito interessante a gente trabalhar dessa forma. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fala um pouquinho sobre você, Joyce. Vamos nos conhecer, né? E o pessoal, o meu público, conhecer um pouquinho você. Por que foi que você escolheu nutrição? Como foi o seu processo de formação? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Estava dando uma interferência aqui. Eu tava vindo um eco. Tá ecoando para você ou não? Não, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Não, eu que agradeço, né? É uma oportunidade assim imensa, um prazer conversar com você, estar aqui, né? Você é uma pessoa inspiradora para nós, né? Ah, obrigado. E eu super curto seu trabalho, enfim, é uma honra mesmo. Eu agradeço o convite. Bom, vamos lá então. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Joyce Maia. Eu moro aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. É conhecido como ABC Paulista, né? Não sei se você conhece. Eu conheço São Paulo. Nunca, assim, acho que eu nunca fui em uma cidade do ABC, mas eu conheço São Paulo, sim. Aliás, por que É que que São chama Paulo é bem ABC? grandão. É. Bom, eu me formei no finalzinho de 2012, né? Eu até fiz um roteirinho aqui, né? Porque eu até comentei com você, eu nunca tive a Aham. oportunidade de contar a minha história, né? Inclusive, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada. Se me pergunta, eu falo, mas eu não sei ficar falando muito, sabe, da minha vida. E essa é a primeira oportunidade mesmo que eu tenho de contar um pouquinho da minha trajetória, né, de vida Legal, legal, profissional, para legal. o cargo. Então, eu até fiz um resuminho para não esquecer, porque como são tantos anos, a gente acaba esquecendo dos detalhes. Eu vi como eu tô ficando velha, né? Mas tudo bem. Então, eu me formei no final de 2012, né? E já são quase aí 10 anos de formada. Hoje eu estou atuando, né, principalmente com atendimento particular, por enquanto no formato digital online, né, somente, por mais uma questão de flexibilidade de horário, né, por conta da bebê também. Então, Seu bebê tá com quanto tempo? ela fez 11 meses ontem. Ah, é super novinha. Parabéns pra ela. Quase um ano já. Que Faz legal. um ano, mês que Que vem ela legal. completa. Como é o nome dela? É Maria. Mariá. Que legal, que legal. Parabéns pra Mariá.
Obrigada. Então, aí com o bebezinho novo e essa oportunidade que a gente teve, né, com a pandemia, com o atendimento online, por enquanto eu optei em seguir com os atendimentos só digitais, né? Nossa, deve ter Mas o sido ótimo presente para você a pandemia, né? Nesse sentido, de poder foi. continuar com a Maria em casa, né? Foi. Inclusive, assim, né, tipo, pode falar, mas para mim a pandemia foi realmente uma bênção, porque na época eu trabalhava, quando eu falo em São Paulo, é que a gente mora no ABC Paulista, para se Uhum, deslocar para a cidade de São uhum, Paulo é um transtorno. É trem, sim. é metrô, é trânsito, é aquele caos de São Paulo que todo mundo conhece, né? Então, eu sempre trabalhei em São Paulo, porque as oportunidades são maiores e melhores, né? Então, eu sempre temi engravidar e manter esse ritmo. E Entendi. aí veio, assim, a gravidez veio no momento da pandemia e eu acabei passando a gestação em home office. Então, assim, foi uma gestação até que tranquila por conta disso, né? Não precisei desse estresse de deslocamento. Então, realmente a pandemia para mim trouxe coisas muito boas, Graças inclusive a a Deus. Maria. Inclusive a Maria, que tem 11 meses, então ela nasceu em plena pandemia, né? Exatamente. E acho que é isso em relação ao trabalho, né? Você fez mais alguma outra pergunta? Desculpa, Você, que eu tava você, você se com formou em delay. que faculdade? Foi aí em São Paulo que você se formou? Isso, aqui em São Paulo mesmo, na Faculdades Integradas Fefisa. Ah, É aqui certo. no E ABC mesmo. na sua opinião, quais foram assim os pontos fortes e os pontos fracos do seu curso? O que é que você sentiu falta, que você achou que poderia ser melhor? Pelo que você vive hoje, pela experiência que você vive hoje, né? Assim, o que eu vejo é que ela era muito parecida com a formação em outras instituições, inclusive Uhum, faculdades públicas, né? Algumas coisas diferenciavam era o tempo do curso, né? Algumas são 5 anos, quando pública, mas conversando com nutricionistas de diversos outros lugares, né? Eu via que era a mesma coisa, né? Era uma nutrição baseada em diretrizes, né? Em engessadas ali, paradas no tempo, mas que eu só fui descobrir depois, né? Quando eu estava ali mergulhada, assim, foi um ensino muito bom, muito forte mesmo. Eles tinham essa coisa voltada para a área da saúde. Ela é uma instituição uhum. muito conhecida pela educação física, o curso de educação física era muito forte, né? Ah, E sim. aí veio a nutrição, então era uma instituição que tinha bastante foco na área da saúde, psicologia, então era bem completo, mas que depois, quando a gente, né, abre os olhos, a gente vê que estava engessado como todo curso de nutrição, Uhum, infelizmente, né? uhum. E por que foi que você escolheu a carreira de nutricionista? Então, a nutrição, eu sempre tive assim muita preocupação, né? Vamos dizer assim, com o que eu comia, com a composição corporal, sempre tive receio, sabe, de ganhar peso, Uhum, nem era tanto comum a obesidade na minha época, mas desde novinha eu já tinha esse cuidado mesmo, desde a adolescência, essa preocupação com a qualidade do que eu comia, para não ganhar peso. E aí, com o passar dos anos, você vai crescendo, se desenvolvendo, adolescência, tudo. E eu me despertei, assim, sabe? Essa questão de conhecer mais como o corpo funcionava, entender, assim, nos detalhes, sabe? Hoje a gente sabe que é a fisiologia, a bioquímica, né? claro. Então, na anatomia, o corpo como um todo me chamava muita atenção. E aí, como eu tinha esse viés aí para alimentação saudável, tudo, eu consegui casar, né? Eu falei assim, poxa, como que é a alimentação? O que que o alimento influencia no nosso corpo, né? E qual é o impacto disso? E aí eu casei, assim, eu encontrei a nutrição que eu consegui juntar Que legal, toda que essa legal, quebra-cabeça, vamos dizer assim. que legal, que legal. Assim, você teve uma experiência no Sírio-Libanês, né? Que é um dos maiores hospitais mais conceituados aí de São Paulo, talvez do Brasil todo, né? Como foi essa experiência? Sim, antes disso, na verdade, quando eu me formei, com algumas aulas que a gente tem, que eu acho que é meio padrão, né? Uhum, Nutrição e dietética, anatomia, bioquímica, sim. histologia. Eu saí meio perdida,
da faculdade, não sabia o que eu queria. Também outra coisa muito comum, né? A gente não sai muito preparado, né? Preparando muito pouco para a vida real, né? Exatamente, a gente sai assim, meu Deus, e agora? Né? Naquela época a internet não era tão forte, Instagram, essas coisas, então eu me vi perdida, mas uma certeza eu tinha, que eu não queria o AN. Para o pessoal que está assistindo a gente que não conhece o jargão, o AN é Unidade de Alimentação e Nutrição. Traduzindo, trabalhar com restaurante, com restaurantes industriais, trabalhar na cozinha, literalmente trabalhar na cozinha, ajudando, não, lógico, não sendo cozinheiro, mas ajudando na composição nutricional do que é servido no restaurante, na cozinha do refeitório da empresa e tudo mais. Isso aí realmente é quase uma unanimidade em relação aos nutricionistas. Ninguém quer trabalhar com o AN, porque infelizmente é uma situação de você ganha menos, trabalha mais, trabalha muito. É um trabalho desvalorizado, né? Então tem toda uma circunstância que realmente é uma coisa bem complicada. Eu via que assim, os nutricionistas que até queriam seguir essa área eram muitas as pessoas que já vinham com técnico de nutrição, né, na bagagem. Então só tinha aquela vivência, aquela visão e meio que aceitavam ainda, mas as outras pessoas era muito difícil. Então essa certeza eu tinha, que eu não queria o AN, né, naquelas aulas de nutrição e dietética, enfim, no estágio, era o meu, não, isso não é para mim, eu não estudei tudo isso para ficar aqui nessa cozinha, para ficar quase cozinhando, né? Que a realidade é quase essa. Meu estágio do AN, Joyce, eu carreguei prato, eu só não lavei prato, mas carreguei prato, eu tive que servir comida, sabe? No estágio eu fiz tudo isso. Eu também, repus Cuba, nada contra essas atividades, entendeu? Nada contra essas atividades, mas é porque é um desperdício do nosso processo de formação. Tá entendendo? Você acaba fazendo um trabalho que é um trabalho de outra pessoa, é um trabalho de outro profissional, que deve ser valorizado como qualquer trabalho, mas com certeza. Mercado, né? E aí você acaba tendo que fazer outras coisas por conta da estrutura e tal. Isso não é muito legal. E eles veem muito assim, muitas vezes o estagiário como mão de obra barata também. Então aproveita que você tá ali, né? E aí faz, dá um jeitinho, mas enfim. Aí quando eu me formei, logo em seguida eu casei. Eu me formei em dezembro, né? O meu curso era anual. Depois veio a semestral, né? O meu curso era anual. Eu me formei em dezembro e logo em seguida eu casei, em março de 2013. Casei bem novinha, tinha 21 anos. Aí, perdida, né? Com dívida até as tampas, não tinha dinheiro para investir em nada. Daí eu fui e prestei uma prova não sei se você conhece o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, aqui de São Paulo. Não? É um hospital escola, né? É bem conceituado na parte de cardiologia. E eles têm a residência, né? Então, aí, logo que eu me formei, eu fiquei 1 ano trabalhando. Na época, eu não sei se você conhece Personal Diet. Personal, não. Fala um pouquinho pra gente. O Personal Diet, na época que eu me formei, nada mais é do que a gente ir até a casa da pessoa, da família, da pessoa que você vai atender. Então, você se desloca até a casa do paciente, do cliente. Certo. Então, como eu não tinha o dinheiro ali, né, para investir no espaço e tudo mais, eu me vi ali nessa oportunidade de sair da UAN, que chove emprego quando você se forma, e já, né, tentar uma experiência diferente. Então, aí naquele 1 ano ali, eu peguei, né, fiquei em atendimento a domiciliar e conciliava com consultorias para casas de repouso. Então, aí eu ficava com essa parte de olhar o cardápio, fazer avaliação física dos idosos. Foi uma experiência bem bacana. E aí, logo no outro ano, saiu a prova de residência, né, nesse hospital do Dante Pazanese. E aí eu prestei a prova e consegui passar. Então, ali eu fiz a residência em nutrição e cardiologia. Ah, legal. Sim, aí foi um ano e pouquinho. Ali já começou até a despertar o meu olhar, assim, essa parte de doenças crônicas, né?
claro que a doença cardiovascular que envolve todo o pacotinho, vamos dizer assim, né? Hipertensão, diabetes, obesidade. E aí, na parte da residência, a gente passa tanto por ambulatório quanto na parte de internação. E ali começou, assim, me despertar o olhar para o diabetes. Sempre tendencioso, né? Eu quero até agradecer a minha mentora na época, hoje ela é minha amiga, foi a Catarina Paiva, ela me ensinou muito com o conhecimento dela. E aí eu fiz a residência nesse 1 ano, e aí apareceu a vaga do Sírio. Aí eu falei, ai meu Deus, é a oportunidade de fugir da UAN, né? Vamos lá. Esse estágio que você fez lá no Dante Pazzanese foi um estágio, não, desculpa, uma residência. E aí, me fala um pouquinho dessa residência, das particularidades dessa residência do ponto de vista nutricional. Como era a prescrição, muitos grãos? Conta um pouquinho pra gente. Só prescrevia peixe, não prescrevia carne vermelha? Exatamente. Como ele é um hospital público, né? Ele recebe ainda verba de Estado e tudo mais, tinha mais essa limitação ainda. Então, as dietas interais, você não tinha uma flexibilidade, era aquela que tinha no hospital, né? Diferente do hospital particular. A dieta dos pacientes eram assim, né? Cheia de grãos, cheia de arroz, cheia de carboidratos, diabéticos, não diabéticos. É a atuação tradicional de hospital, infelizmente. Aquela coisa cheia de comida de carboidrato refinado, né? Tem uma prescrição diferente no papel, mas que na prática parece que é tudo igual, só que com sal e sem sal. Tipo assim. Boa. A prescrição é diferente, mas na prática é só com sal e sem sal. Boa. É como sal e sem sal, ou batida e não batida, mas assim, a composição é a mesma, né? Infelizmente. Entendi. E aí apareceu essa vaga, né, no Sírio-Libanês, que foi no começo de 2015. E aí eu descrente, né, não, Sírio-Libanês, né, quem sou eu na fila do pão, vamos dizer assim. Mas sei lá, falei, eu já tenho, né, vamos tentar o sim. E aí eu passei, né, fui selecionada para vaga. Que legal. E eu comecei lá em maio de 2015, mais ou menos. Legal. E aí, como foi a tua experiência lá, no Sírio-Libanês? Lá no Sírio. Foi mais do mesmo? Mais do mesmo. Infelizmente, gente. Eu sei que ele tem muito nome. Você pegar um ambiente de trabalho onde as pessoas pensem fora da caixa, né? E assim, a nutrição, né, Henrique? Porque Sim. parece uma coisa que anda à parte das coisas, sabe? O Sírio-Libanês, ele é, né, excepcional. Ele tem um nome que tem referência internacional, né? Internacional. Tem gente que vem de outros países, de outros estados para tratar lá. E realmente a medicina é o que é, né? Apesar de também ser bem tradicional, né? É difícil você encontrar um médico assim que pensa um pouquinho fora da caixa. Aquela formação de todo médico tradicional, mas não deixa de ser bom. Porque a formação médica para tratar a doença, vamos dizer, aguda, né? Paciente crítico, não tem o que falar, não né? tem o que falar, é excelente. Mas o que a gente peca no Brasil como um todo, eu acho que no mundo, não tem lugar que sim, mas no Brasil é a prevenção, né? Então, em prevenção, essas coisas também eram igual. E a nutrição é uma coisa à parte, sabe? É a mesma coisa, é diretriz, base da pirâmide alimentar cheia de carboidratos, né, suplementos cheios de maltodestrina, óleos vegetais e afins. Eu entrei lá em maio de 2015. Eu fiquei lá 7 anos, né? E aí, eu fiquei metade, assim, metade da minha carreira, quando eu entrei no Sírio, eu entrei para atuar na internação, né? Com paciente doente, paciente terciário, internado. E aí, quando for passando o tempo, rotina de plantão, né? Rotina de hospital é bem cansativo para nutrição, porque a gente segue
a linha da CLT normal, né? Como se trabalhasse, vamos supor, de segunda a sexta, 9 horas por dia, vamos dizer, 8 horas por dia. Não é esquema igual de enfermagem, que tem 12 por 36, ou que tem carga horária de 6 horas. Então, é uma carga horária cheia e tem plantões. Então, é bem cansativo, né? E ali, meados de 2017, mais ou menos, eu já tava, finalzinho de 17, mais ou menos, eu já tava bem cansada, assim, sabe? Eu tava desiludida, falei, nossa, eu faço mais do mesmo aqui. Instituições grandes e fechadas, tem muita questão dos protocolos, né? Então, você não pode pensar muito por você. Por mais que você estude diferente, você saiba coisas diferentes, na hora que você vai clinicar, na hora que você vai colocar em Você é obrigado a prática, seguir o você padrão. Exatamente. Então, assim, você via que você ficava engessada, seu conhecimento não guardado numa caixa e a canseira do rotina de final de semana, plantões. Eu não quero isso pra mim, não quero mais trabalhar com gente doente, as questões dos acompanhantes, não sei qual foi a sua experiência em hospital. Mas os acompanhantes é bem difícil, né? Quanto mais eles têm, mais eles exigem. Então, eles sugam a gente de uma forma, assim, que é inexplicável. Foi mais ou Então, menos eu já nessa tava... época que você começou a mudar o paradigma de atuação, saindo de uma questão mais tradicional para low carb, ou demorou ainda um pouco? Demorou um pouco, porque aí, nesse período, eu tava uns 3 anos, aí eu tava já cansada, aquela vontade de pensar até de sair, sabe? Por conta. Falei, não vou jogar tudo pro alto. Aí o Círio fez criou um programa novo, né, com o nome do Sírio-Libanês, só que agora focado para atenção primária. Eu falei, não, isso não é possível que está acontecendo, né? Esse projeto deles era trabalhar dentro das empresas particulares com atenção primária. Então, vamos supor assim, dentro de uma instituição, existe um ambulatório do Sírio-Libanês dentro dessas empresas que atendem somente os colaboradores com promoção à saúde, evitando assim gasto excessivo de convênio, exames sem necessidade, cirurgias. Que a princípio seria uma ótima, né? Que seria maravilhoso. Eu falei, deixa para eu sair dessa área de paciente doente internado, né? Vamos pro outro lado. Aí eu não pensei 2 vezes. Aí eu fui, me candidatei à vaga. Graças a Deus eu passei e mudei, né? Saí do paciente terciário internado para o paciente de atenção primária. E ali tudo mudou, né? Porque, na verdade, eu comecei ali no meio de 2018, mais ou menos, e fiquei ali uns 6 meses com uma atuação bem tradicional, porque né, eu estava mudando totalmente minha área de trabalho, eu estava tendo que reaprender muita coisa. Então, o que eu levei comigo era o que eu tinha da faculdade, né? Dessa parte de atuação com clínica, né? E aí eu comecei a pôr em prática a diretriz, né? A pirâmide, vamos comer um montão de carboidrato, um pouquinho só de proteína e gordura, e vamos ver o que dá. E tava dando ruim, sabe? Eu falava, meu, os pacientes não têm resultado, sabe? Você começa a ficar frustrada, porque você acha, por hora você acha que é você, daqui a pouco você fala, não, o paciente deve estar mentindo, porque, gente, não é possível, eu tô orientando certo. Tá tudo certo, por que ele não tá tendo resultado, né? Exatamente. Aí eu falei, gente, não tem alguma coisa que não tá fazendo sentido. Aí eu não me conformei com aqueles resultados que eu tava tendo. Falei assim, era a oportunidade que eu queria, trabalhar de segunda a sexta, sabe? Ter meu... Eu tava realizada no que eu tava fazendo, só que em resultado eu não tinha. Não tava feliz na prática você continuava dentro da caixa, né? Continuava tendo que recomendar obrigatoriamente o que era o protocolo. O protocolo. Aí eu comecei a estudar, falei, não, vamos lá. Aí foi a hora que eu comecei a estudar, buscar informação, né? E aí foi quando aconteceu lá o mindset, né? Assim, a minha mudança de pensamento. Foi no finalzinho de 2018. Eu comecei, eu caí no... Qual foi o gatilho da tua mudança? Foi por onde? Então, eu fui até semelhante a você, assim, eu sei um pouquinho da sua história.
eu caí no podcast, né? No extinto podcast do Polês com Souto. E Uhum. falei, gente, o que esse pessoal tá falando aqui? Que é isso, né? Aí caí no blog do Souto, aquele Aham. mundo maravilhoso, né? Caminho sem volta. E aí eu só fui, assim, descobrindo as coisas, né? A história das diretrizes, como que foi feita a pirâmide alimentar, né? O estudo dos 7 países, o Ansel Keys, né? A história toda da demonização das gorduras, a história dos cereais, né? Do Kellogg's. Então, assim, comecei, eu realmente parecia que tinha um monte de venda caindo dos meus olhos, sabe? Só que eu fiquei perturbada, né? A gente sai da faculdade com aquele monte de informação e começa a descobrir um mundo que é o oposto daquilo que você aprendeu durante 4 anos, você fica perturbada. Você fica meio perturbado, né? Nossa, aí eu falei, não, calma, deixa eu digerir isso aqui. E aí No meu comecei a caso, aplicar em sabe, mim. Joyce? No meu caso ainda foi uma coisa mais complexa, porque o meu ganha-pão vinha do lado oposto, entendeu? Eu era representante de uma empresa de suplementos que trabalhava exatamente no oposto. High carb, substituto de refeição, só caloria. E assim, a cabeça ficava louca, porque eu tinha que vender um produto que eu não estava mais acreditando. Tá entendendo? Não É dá, muito, muito né? complexo, é muito complexo. A gente vai trabalhar angustiado, né? Porque é Sim, uma sensação que você tá mentindo, que você não tá sendo ético, que você, sim. né, tá voltando com a verdade. Mas antes de eu começar a colocar tudo aquilo em prática, eu comecei a aplicar em mim, né? Falei, não, peraí, deixa eu ver se essas coisas todas estão falando faz sentido em mim, antes de eu aplicar no outro, né? Uhum. Tô te escutando. Deu uma travadinha, E acho que era alguém ligando aí, pra ti, né? tava me ligando aqui. E aí eu comecei a aplicar em mim. Então, assim, eu vinha de como eu sempre tive essa preocupação, vamos dizer, com a alimentação, eu vinha aplicando que as diretrizes mandavam que eu aprendi na faculdade, né? Alimentação saudável, pão integral, queijo branco, suquinho, né? Leite desnatado, arroz integral, um pouquinho só de carne, Uhum. um pão de salada. Então, eu comecei a aplicar em mim. Falei, não, vamos lá. Aí, eu comecei tirando os refinados, né? Tirei os farináceos. Aí, eu fui mais uma low carb mais moderada. Mantive fruta, né? Que é Raízes. uma coisa bem interessante, né? Você começou a aplicar em você para ganhar confiança. Isso é fantástico, entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho mais importante dentro desse nosso trabalho. E eu vejo que muitas pessoas elas não se dão a esse trabalho, né? Elas É, fecham a mente para a diretriz e mesmo que tenha outras coisas, elas nem sequer experimentam. Poxa, o que custa é, experimentar para ver como é que você se sai? Não fica muito mais coerente e muito mais correto você recomendar algo que você fez, que com teve a experiência, certeza. porque você acaba sabendo quais são os vieses, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como reagir em determinadas situações, tudo fica mais fácil, né? Sim, você se sente mais seguro de falar com propriedade. Faz isso, né? Tipo, eu vivi, eu sei que você vai passar por XYZ, mas vai dar certo. Então, antes de eu começar Exato. a aplicar, eu comecei a testar em mim. Então, eu fui eliminando as coisas e fui vendo que aquilo fazia realmente sentido, né? Uhum. Eu nunca, na verdade, fui gorda, assim, nunca cheguei à obesidade, nunca tive excesso de peso, mas eu sempre fui aquela magrinha com aquela pochete, sabe? Aquela barriguinha, eu costumo falar barriguinha de verme. É aquela barriguinha, aquela magrinha com aquela barriga e aquele aspecto inchado, sabe? Eu tinha um Sim. aspecto assim, rosto, bochecha, braço, sempre inchado. E mas eu nunca relacionava com a alimentação, né? Porque falar, poxa, eu faço tudo certo, né? Eu faço o que as diretrizes mandam, que as recomendações de alimentação saudável. Então não é alimentação, é meu biotipo, né? Eu Uhum. tenho que me aceitar. É genética, eu tenho que me É aceitar e nada pode genético, mudar, exato. exatamente. E aí, aí depois eu comecei, né, colocar tudo em prática, as coisas começaram a acontecer na minha vida, né, coisas que Você eu não chegou a perder notava. peso, Joyce?
Olha, o meu ápice de peso, eu não controlei muito quando eu comecei a mudar a alimentação, sabe? Depois, assim, vai, meu ápice, vamos dizer. Mas o máximo que eu cheguei foi 62 quilos. Foi o período que Certo. eu tava mais cheinha, assim, eu tenho 1,62 de altura. Uhum. E aí eu cheguei em 58, que foi o meu peso que eu entendi que realmente é o ideal pra mim, sabe? Que eu não saio disso e minha composição corporal ficou bem legal. Mas com a mudança alimentar eu comecei a ver muita coisa assim boa acontecendo comigo, sabe? Eu tinha muita enxaqueca com frequência, eu tinha hipoglicemia reativa e não sabia o que Uhum. era. Eu achava que eu tinha que comer de 3 em 3 horas porque eu ia passar mal, eu passava mal. Então eu Entendi. precisava carregar o meu lanchinho de pão integral com queijo branco, Nossa. sabe? Meu iogurte zero adição de açúcar. Porque eu tinha a sensação de fome e ela era perturbadora, né? Hoje eu sei o que era. A sensação de fome constante, né? Poxa, você come, você nunca tá saciado, você tem que estar sempre controlando a quantidade que vai comer e nunca tá saciado. A questão do humor, de disposição, eu tive muita mudança, sabe? Era uma fadiga, um cansaço que eu tinha, disposição que eu sempre achava que era da rotina, do trabalho, do dia a dia. Não, é cansaço, faz parte, né? Tem uma vida agitada. E a mudança da composição corporal, por mais que eu não tenha perdido tanto peso com a low carb, ali uns 4 quilos, vamos dizer, a minha composição corporal mudou muito, sabe? Eu comecei a ver realmente mais definição, menos inchaço, meu rosto mais fino. Então, isso pra mim, eu falei assim, alguma coisa tá acontecendo. Entendi, entendi. Legal, legal que os seus resultados não ficaram limitados ao peso, né? Teve resultado Não, na sua foi vida toda. Acho que até o marido gostou dessa nova mulher, não gostou, não? com certeza. Não, e é bizarro porque a gente começa no low carb e a gente começa, tem uma consequência, eu acho, né? Como a gente começa a regular nossa parte hormonal, nossa saciedade. Então, eu comecei a seguir um pouquinho mais da linha cetogênica, praticar jejum, e aí a disposição fica outra, né? Você fica Uhum. ligado no 280. Não. É, é, é outro nível de energia quando você está Nossa, com a alimentação dentro dos conformes, dentro dessa alimentação mais low carb, ou em determinados casos até cetogênica. É uma coisa assim realmente muito, 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 muito diferente, né? diferente. A perspectiva que você tem, né? É muito É que legal na isso hora que eu aí. falar, meu Deus, meu corpo tá cansado, mas minha mente não desliga. Eu preciso parar um pouquinho. Dá um gás, uma energia É surreal, assim. verdade, é verdade, é verdade. São essas coisas que acabam sendo uma coisa que você tem que adaptar. Por exemplo, eu fiz um jejum, Joyce, mais prolongado. Eu nunca passei muito tempo em jejum, né? Meus jejuns são de 24 horas. Por exemplo, eu estou em jejum de 24 horas agora. Vou comer depois da live. Né? Então, jejum de 24, já fiz 48, já fiz 72, e o máximo que eu fiz foi quase 5 dias. A minha meta era fazer 7 dias, eu cheguei no máximo a 90, foram 105 horas mais ou menos, deu quase 5 dias, né? E uma das coisas que mais eu percebi nesse jejum maior, primeiro eu percebi algumas coisas. Primeiro no segundo dia é o dia que você tem mais fome, mas do terceiro dia para É. frente você não sente mais nada de fome. Nada, 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 nada. Parece que você desligou o centro da fome. Você não sente fome. Mas o que é que eu Nossa, percebi? bacana. Você tem uma energia gigantesca e você tem que estar muito preparado para poder fazer o uso dessa energia. Porque senão você É, não dorme, você sabe, você fica não dá. alerta, você fica ligado. É como se você. Eu fico. A minha sensação era de homem das cavernas que está sem comer há muito tempo e que precisa caçar. É a sensação que você tem. Vigília, né? Não sei Entendeu? de vigília Você sente fica. mais cheiro, você sente mais cheiro, as coisas ficam. Você sente o cheiro de, por exemplo, minha mãe, eu estava na casa, na época eu morava com minha mãe e com meus pais, né? Então eles estavam comendo, eu que era o único que estava em jejum. Eu senti o cheiro à distância, muito mais forte do que o que eu senti. Impressionante como muda os Opa, sentidos, como você fica com os sentidos mais aguçados. Agora, para mim, o que mais pegou no jejum não foi fome, não foi fraqueza, não foi nada disso, porque isso não existe. O que mais pegou no jejum foi o tempo que eu ganhei porque eu não estava comendo. A gente às vezes não presta atenção.
A gente não presta atenção. Mas eu ganhei, Joyce, no meu dia, de 2 a 3 horas, porque eu não estava mais pensando o que eu ia comer, nem preparando e nem comendo. Somando assim, Isso é libertador mesmo. Dia. Então, quando chegou no final do quarto dia para o quinto dia, eu disse, cara, que negócio mais chato ficar sem comer. Eu não estava com fome. Era só uma questão pura e simplesmente porque eu estava entediado. Eu estava estudando mais, eu acabava todas as produzindo. Normalmente acabam 8, 9 horas da noite, eu estava acabando 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Cara. Nossa. Aí sobrando tempo, tá entendendo? Aí foi por isso que eu faço, né? A gente não sabe nem lidar com sobra de tempo, né? Nessa vida. Pois é. Então, quem vai fazer jejum, né? Não esses jejuns de 18, 16 horas, até 24 horas é muito tranquilo, né? Eu tenho pacientes que fazem jejum de 72 horas de forma muito tranquila, mas os jejuns mais prolongados, você precisa estar atento para você se programar para ter o que fazer. Porque senão... Porque energia sobra tempo, você fica frenético. É verdade. É verdade. E nessa época que eu comecei a fazer jejum, assim, eu nunca fui de fazer jejum mais longo, né? Assim, de dias. Mas aí eu já quebrava alguns mitos, porque na época eu já treinava, né? Eu já fazia o CrossFit. E essa questão do carboidrato no exercício é um mito sem fim, né? E no CrossFit, então, é tipo um tabu que se você falar sobre o assunto, você é arriscado levar umas pedradas, né? Alguém bate a barra na sua cabeça. Você fala assim, o que você tá falando? Então, nem na academia, nem no boxe eu gostava de falar muito sobre meu estilo alimentar, porque eu não queria, sabe? Sabe, você quer evitar a fadiga? Mas ali eu já vinha quebrando mitos, porque eu vinha de uma alimentação mais cetogênica, né? Fazendo jejum, quando eu acordava, quando eu ia treinar 6 da manhã, por exemplo, nesse período de home office que eu fiquei trabalhando de casa, que eu conseguia treinar de manhã, ou no primeiro treino antes de começar o trabalho, pra mim era libertador eu acordar e ir treinar. Eu não preciso ficar pensando no que eu ia comer, acordar antes para preparar não sei o que lá. Sabe, no máximo, o meu pretinho básico era meu pré-treino, né? Às vezes eu colocava um TCM, porque como eu estava magra, assim, eu acho que fazer um jejum metabólico, colocava um pouquinho de TCM, mas não era sempre. E, no geral, era treino em jejum só com cafezinho mesmo. E rendia igual ou melhor que muitos high carb lá durante o treino e até hoje. Muito e interessante. eu nunca gostei de treinar com barriga cheia, sabe? Sempre foi um incômodo pra mim. Quando eu treino de barriga cheia, eu não rendo bem, meu rendimento cai. Eu também. E eu também não consigo treinar de barriga cheia. Parece que toda a energia tá no intestino. É impressionante. Não vai pros braços, não vai pras pernas. Eu fico incomodada. E dependendo, eu sinto muita azia. Se for realmente bem próximo do horário de treinar, sabe? Eu sinto azia. Eu falo, não faz sentido, não. Todo bicho carnívoro caça e depois que come, dorme. A gente quer fazer o contrário. A gente quer comer para ir caçar depois. Não faz sentido. Não tem nenhum sentido isso. Tudo invertido, né? Me fala um pouquinho da tua gestação. Você começou então no CrossFit, né? A sua filha está com 11 meses, então são 20 meses atrás que você descobriu que estava grávida. Como foi descobrir que estava grávida, está em low carb? Como foi a cabeça? A cabeça disse, ok, agora eu vou continuar no low carb, vai ser show de bola. Ou a cabeça deu uma tremida e disse, cara, será que eu posso fazer? Conta pra mim. Deu uma bugada, né? Porque não era muito a minha praia, não estudava, né? Nutrição e gestação nunca foi meu nicho, assim, nunca me interessei muito. E eu planejei, foi uma gestação planejada, né? Eu não esperava vir naquela época, mas assim, eu estava planejada, estava preparada para aquilo. Só que eu estava meio que no meu auge, sabe? De performance no cross. Era o período que eu estava assim, mais uma alimentação cetogênica, né? Fazendo jejum com mais frequência. Então eu estava no meu ápice mesmo, até de composição corporal, sabe? Força. Então, foi bem assim, um choque, né?
Tanto que... Imagina. Muda tudo, né, Joyce? Muda tudo. Eu descobri, assim, eu desconfiei que eu estava grávida por conta que eu estava trabalhando em home office, né? E eu conseguia conciliar o treino das 6 da manhã antes de começar a trabalhar. E aí eu ia treinar em jejum, tranquilo, voltava, eu não comia, eu já emendava, porque voltava bem no horário de começar os atendimentos, eu ia quebrar o jejum no almoço, na maioria das vezes. E aí eu comecei a perceber que eu tava acordando com mais fome, sabe? Ou durante os atendimentos, antes do almoço, assim, eu começava a perceber que eu tava sentindo fome num horário que eu não tava sentindo normalmente. Aí eu comecei a ficar assim, com a pulguinha atrás da orelha. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí eu fui empurrando com a barriga. Durante o período de pandemia, com os atendimentos online, foi o período que eu mais trabalhei no Sírio-Libanês pela praticidade, porque eu trabalhava dentro do Santander. Depois eu fui para o Itaú, né? O Sírio tem ambulatório nos dois bancos. Eu comecei no Santander. No Santander eu trabalhei presencial, que não era época de pandemia. Depois, quando eu fui transferida para o Itaú, eu estava no período inicial da pandemia. E esse pessoal, eles têm muito pouco tempo para tudo. Então, eles agendavam consulta e eles tinham um índice de falta muito grande no presencial. Entendi. E aí, com o digital, aumentou muito. Ninguém faltou mais, né? Não faltava, porque eles conseguiam, né, dentro das reuniões, dentro da rotina, conectar na consulta e voltar a trabalhar. Ainda mais no centro que eu trabalhava, que era o centro tecnológico do Itaú, eles são bem digitais, né? Então, eles conseguiam ter uma assiduidade melhor. Então, foi o período que eu mais trabalhei. Então, eu emendava atendimento e um atrás do outro, às vezes até o horário do almoço passava, assim, de tanto que eu trabalhava. E aí, eu fui postergando, eu fui percebendo aquela coisa esquisita, mas eu fui empurrando com a barriga. Aí quando foi no último dia do ano, foi o último treino do boxe entrar de recesso, né? Dia 30 de dezembro, eu treinei de manhã e eu falei assim, hoje eu vou fazer o teste. Aí eu saí da academia, fui e aí deu positivo. Eu falei, agora eu entendi a minha fome, o que era. Tem um bichinho ali dentro querendo uma comidinha. Tá me consumindo. Aí, como foi a reação em relação à dieta? Você pensou em continuar? Pensou em parar e aumentar o carbo? Como foi? Você chegou a consultar alguém, chegou a estudar? Como foi o seu estudo? O que é que você fez para chegar à conclusão de que low carb era uma boa estratégia para você grávida? Bom, vamos lá. Eu comecei a estudar, né? Eu falei, eu não tenho conhecimento, eu não sei se eu posso continuar, né, em cetogênica, fazendo jejum, mesmo porque aumenta a fome também, é mais difícil você fazer jejuns, né? A necessidade fisiológica do corpo. Sim. Então, eu falei assim, não, eu vou me manter em low carb, porque assim, pra mim, o conceito, né, de comida de verdade, de low carb, já era solidificada, né? Já era um estilo de vida mesmo. Aquilo já fazia parte da minha rotina e da minha alimentação em casa. Então eu sabia, né? Comida de verdade não faz mal para ninguém, né? A minha questão era da cetogênica, porque querendo ou não a gente fica mais saciado, né, Henrique? A gente não tem muita fome. Então, para ficar em déficit calórico é fácil. Eu fazia 2 refeições no dia. E aí me acendeu a falar, será, né, que 2 refeições no dia é o suficiente? Aí eu comecei a colocar um pouquinho mais de carboidrato natural, né? Passei por uma low carb um pouquinho mais moderada. O que você colocou de carboidrato, Joyce? Eu consumi frutas, né? Passei a introduzir as frutas. Então, às vezes eu comi uma fruta de sobremesa, ou tubérculo, né? Então, uma refeição que eu ia fazer, às vezes eu comia uma batata doce, era mais batata doce, batata normal. Eu nunca fui de comer feijão, então uma coisa que eu não introduzi. Arroz já não tinha na minha casa fazia muito tempo, era muito difícil. Foi mais uma low carb que eu trouxe para moderada, colocando frutas e raízes. Certo. Você teve muitos episódios de vômito? Teve êmese? Demais. Parece que é uma chavinha. Você descobre
tá tudo bem. Aí você descobre, começa a passar mal loucamente. E como foi em relação à questão da dieta? Você acha que a dieta influenciou positivamente, influenciou negativamente, ou não teve nada a ver? Totalmente. Porque assim, eu tive assim, os 3 primeiros meses, né? Que eu passava muito mal mesmo, de abraçar o vaso e ficar lá. Era sempre perto da janta, depois da janta, assim, à noite. Uhum. Então foi um período que eu não Era um treinei. período mais voltado para, era mais um período mais perto do jantar. Sempre. Minha situação era, eu não tinha aquela náusea matinal que muitas grávidas têm ao acordar, eu não tinha, ficava bem o dia inteiro, mas Certo. era preparar o jantar, sentir cheiro, às vezes comendo mesmo, aí eu corria pro banheiro. Foram 3 meses difíceis. Foi até assim, teve período que voltava até ácido, né? Machucou toda a minha garganta da acidez e tudo, foi bem, bem complicadinho. Mas eu me mantive firme lá, na minha alimentação. E essa questão da low carb, assim, não sei se todo mundo sabe, né, que está aqui nos ouvindo ou que vai nos ouvir o que é a base da low carb, né? A base da low carb é comer comida de verdade, né? Sim. Então eu sempre partir desse princípio, comida de verdade não faz mal para ninguém, né? Eu só vou precisar ajustar minhas calorias para suprir as necessidades, né, do bebê e tudo mais. Até porque você Mas eu não preciso. começou a gravidez no seu peso ideal, então você não tinha necessidade de segurar peso, né? A sua condição era uma condição que permitia você ingerir um pouco mais de calorias, porque você estava no seu peso Sim, ideal. Então era natural que você aumentasse um pouco a ingestão calórica, né? e assim, esse foi um ponto bem importante, né? Que tem uma questão das grávidas que estão acima do peso, né? E eles estão com receio de fazer low carb, perder peso. Tem toda essa questão do meu. Eu estava no meu peso adequado, não tinha Uhum. peso para perder, então eu podia introduzir mais desses carboidratos, né? E, e aí, assim, a questão da comida de verdade, né? Tinha essa base, não vai fazer mal. E Claro. eu notei isso, porque os sintomas de azia, né, que é muito comum durante a gestação, eu não tinha, eu vim ter esse desconforto no finalzinho da gestação, bem no final mesmo, porque aí eu acho que já era uma questão de anatomia, já estava esmagando Uhum. muito meu estômago, Sim. e não era sempre também que eu tinha. Mas como na low carb você tem uma alimentação limpa, uma alimentação que é anti-inflamatória, né? Eu já priorizava mais as proteínas na minha alimentação, apesar de ter um período de você ter um pouco mais de dificuldade, né, de ingerir as proteínas pela saciedade, você ficar um Sim. pouco mais encaixada, mas eu focava assim, sabe? Eu tenho que nutrir a minha filha, né? É Uhum. ela. E o fato de você não fazer sentido, sabe? Eu falei, eu vou voltar a comer farinha, pão, biscoito, macarrão, doce, Pois só para aumentar a esse é um caloria. ponto, exato, esse é um ponto interessante, né? Não faz sentido só porque você está grávida começar a comer pão ou biscoito recheado. Exatamente. E Porque infelizmente se tem. eu quero voltar a comer, aumentar a minha ingestão calórica, eu vou comer fruta, vou comer tubérculo, não vou comer porcaria, né? Exatamente. E tem a questão psicológica, né? Muita gestante usa isso como desculpa, porque assim, é Sim. claro que a gente aumenta a fome. Uhum. Tinha períodos que eu tinha vontade de comer fora de hora, então muitas vezes eu percebi que não era fome, era vontade. Dependendo, eu controlava, dependendo, eu optava por coisas mais, né, naturais, ainda assim, castanhas, fruta. Eu ainda optava por essas alternativas, porque realmente a fome aumenta. E elas Sim, vêm às sim. vezes fora de Isso hora aí mesmo. é uma constante, é praticamente uma constante na questão da gravidez, né? A fome realmente aumenta, né? Sim. E aí, bom, assim, os benefícios também que eu tenho, assim, para dizer, né, em relação à minha experiência com a low carb e na gestação, é os efeitos, né, da azia, que era nítido, né, que nem quando. Ninguém é robô, né? E tem essa Claro. questão da gestante, às vezes, se sabotar, e eu me sabotei algumas vezes. É, Então, eu me perfeitamente normal isso acontecer.
E eu me permitia, às vezes, comer uma besteirinha e tal, e eu era nítido. A azia, quando eu comia farinha, óleos vegetais. Então, eu tinha certeza, sabe? Eu ia comer e ia passar mal, mas eu queria me permitir. Mas a base da minha alimentação era solidificada e era aquilo que eu tinha como estilo de vida, né? Então, eu fazia a minha exceção e voltava, né? Entendi. A questão do pós-parto, também na questão da queda de cabelo, né? Como eu sempre fiz uma low carb mais rica em proteínas, né? Conversando com outras mamães, com outras colegas e tudo mais, percebi que a minha queda de cabelo, então não tenho falha, não tenho nada. Era muito mais amena do que elas relatavam com Sim. a questão da alimentação Interessante. tradicional e a low carb, você trazer, né, esses aminoácidos, priorizando aí a fonte de alimentos de origem animal, suprindo essa necessidade proteica. O meu cabelo quase não caía. Legal. A recuperação também do pós-parto, né? Sim, Você, conta ainda pra mais. gente dessa recuperação e conta pra gente da amamentação também. Sim. A recuperação, eu tive parto normal, né? Eu treinei durante a gestação. Eu fiquei parada mesmo só os 3 primeiros meses, porque eu não tinha condições fisiológicas de treinar, passava mal mesmo. Mas aí passou os 3 meses, eu voltei a treinar. Então eu me mantive ativa, né? Durante toda a gestação, eu treinei até 38 semanas. Legal. Ela nasceu com 40 semanas e um dia. Treinou Então, com barrigão. com barrigão. E aí, claro que no finalzinho, né, eu já não conseguia muito participar do OD em si, né, porque era Treino muita mais voltado pra você, adaptação. claro. Aí eu já adaptava, mesmo no box, né, de CrossFit, eu já fazia o treino mais adaptado, mas eu me mantive ativa até o final. Mas a alimentação, ela manda, não adianta você também treinar, ser fisicamente ativo e não ter o substrato ali para aquele Claro, músculo, né? claro. Então, a recuperação muscular foi bem rápida, né? Eu voltei a treinar depois de 6 meses do pós-parto. E eu voltei com treinos adaptados, acho que vale a pena até falar, né? Assim, não é meter a louca e já Sim, pelo voltar amor de pro Deus. box, Claro. fazendo tudo que você fazia antes. Não é assim, né? Tem que voltar aos poucos, respeitar o limite do corpo, porque a sua força já está diferente, a sua composição corporal, você acaba perdendo um pouco de massa magra, né? Tem a questão da preocupação da diástase, né, na gravidez. Então, fazer uma avaliação com fisioterapeuta para ver qual é o grau da sua diástase, a preservação da musculatura do assoalho pélvico também. Então, eu fiquei ali uns 2 meses fazendo exercícios adaptados, né, de fortalecimento, basicamente, de core, para poder não abrir a diástase. E como o cross tem bastante exercício assim de impacto, né? Então, pulo de corda, corrida, caixa, pode prejudicar aí também a parte do assoalho pélvico, que é uma musculatura esquecida, né, por nós mulheres Sim. E é muito prejudicada aí no parto. Então, tem que voltar aos poucos, né? Faz 5 meses que eu voltei a treinar. Agora eu já tô fazendo parte aí do treino normal, do WOD do dia, mas eu fiquei um pouco mais de 2 meses só com esse fortalecimento muscular mesmo. Recuperando força, recuperando a parte cardiovascular, né? E a amamentação, né? Eu não mudei meu estilo de vida, eu sigo com uma estratégia, né, alimentação low carb. Não voltei para cetogênica, apesar de que às vezes que essa questão cetogênica de medir cetose, isso eu não faço, né? A gente sabe que é uma estratégia cetogênica, então às vezes você fica mais cetogênica, às vezes você fica mais low carb. Mas em relação ao mito da produção de leite, né? Que a gente precisa assim, entupir de carboidrato para poder ter leite. Gente, isso não é verdade, tá?
o que influencia a quantidade, a produção, claro que tem pessoas que são exceções, que têm baixa produção, mesmo fazendo essas coisas. Mas, num geral, o que afeta a produção de leite é a questão do déficit calórico, né? Então, você tentar ficar numa dieta hipocalórica, às vezes ganha muito peso na gestação, quer voltar a qualquer custo, né? Uma alimentação baixa em nutrientes, o corpo tem esse mecanismo de defesa, né? Então, a dieta hipocalórica, a questão da sucção do bebê, né? É o bebê que estimula a produção, né? O seio materno, né? A produção de leite, o seio ele não é um estoque, ele é uma fábrica, né? Então ele produz conforme demanda. Então o corpo regula até a quantidade ao passar dos meses, conforme a necessidade do seu bebê, né? Então o que vai demandar a quantidade de leite que você vai ter é a questão da sucção, é a hidratação. As mamães muitas vezes pecam na questão da hidratação. A hidratação, naturalmente, ela aumenta, a sede aumenta. Mas se você ignora aquele sinal de sede e fica, né, desidratada, vai influenciar na sua produção de leite, tá? E a qualidade do leite também, viu? Eu tenho uma experiência até bacana, assim, para falar em relação à qualidade do leite, porque eu faço ordenhas para Maria mamar na escola, né? Que ela fica um período na escolinha hoje, para eu trabalhar. E aí eu mantive o aleitamento, né? Então eu faço ordenha para ela mamar na escola e faço doação também pro banco de leite. Que legal. E é nítido que o quanto o leite é gorduroso, né? Não sei para quem, não sei se todos aqui que estão assistindo ou vai assistir, sabe, o leite materno, ele é o alimento mais nutritivo que existe, né? E o bebê vive em cetose, né? Durante a barriga, durante o aleitamento materno exclusivo, eles vivem em dieta cetogênica, vamos dizer assim. A composição do leite materno, né? Cerca de 70% é gordura, né? 20% ali mais ou menos proteínas, né? E só um pouquinho de lactose, né? Que é o carboidrato. E com esse conhecimento, assim, vendo os vidrinhos, eles ficam todos gordurosos. É muito bonitinho. E aí eu tive até uma experiência eu falei, nossa, tô ficando velha, né? Eu tive a primeira reunião de escola da Maria. Ai, gente, tô ficando velha. Aí a pro dela falou... muitas que vão vir, viu? Sem fim agora. Aí a pro falou, nossa, né, Joyce, seu leite é diferente, né? Eu falei, ai, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu leite? Eu falei, diferente como? Ela, não, ele é forte, né? Parece leite integral. Aí eu logo pensei, né? Falei, olha, minha alimentação, né? Tá influenciando a qualidade do meu leite. Sem dúvida. Aí ela falou, tem outras mamães, né, que mandam leite. O seu leite é diferente, ele parece leite integral, gorduroso, né? Aí eu só pensei com os meus botões, né? Eu falei assim, a alimentação, né? A importância da ingestão de gorduras, boas gorduras na alimentação, né? O quanto reflete aí na qualidade do leite. E isso vai afetar na nutrição do bebê, né? Porque se tem um leite ali mais fraco, com menos gordura, até a questão da saciedade do bebê influencia, né? Que a gordura tem esse aspecto de saciedade também. Então eu achei bem, na prática eu achei bem legal saber, assim, saber a teoria e vivenciar isso, né? E é importante a gente ressaltar para o pessoal que está escutando a gente que não existe leite materno fraco, que existe a mãe que não está comendo direito. Exatamente. Né? Porque a mãe, ela vai produzir o leite que vai se basear na qualidade do que ela tem para oferecer. É aquele ditado que diz assim, você só dá aquilo que você tem. Né? E no caso do leite materno é exatamente isso. Se você está tendo uma excelente alimentação, o teu leite vai refletir essa excelente alimentação.
Se você não está se alimentando direito, não está comendo gordura suficiente, o leite não vai ter a quantidade de gordura, a mesma quantidade de gordura que a pessoa que está comendo mais. Né? Isso é óbvio, né? E tem até um ensaio clínico randomizado que fez com gestantes e comparar uma alimentação low carb, com mais ou menos 30 gramas de 30% da dieta em carboidratos e não lembro o percentual de gordura, se era 50, e uma alimentação ao contrário, né? Uma tradicional, mais carboidratos e menos gorduras. E aí eles viram que as mamães que fizeram a low carb perderam mais peso, chegaram assim, né? Controlaram mais o peso. E principalmente a qualidade do leite foi influenciada. Foi o que eu vivi na prática, sem mesmo assim, antes de ter visto o estudo, né? Elas conseguiram manter e perder o peso, mas o leite delas era mais nutritivo do que as mamães que receberam a dieta tradicional high carb. Era um leite mais gordo, mais energético, nutritivo para os bebês. Legal. Eu achei super lindo. Muito bom. Depois manda uma foto da Maria, que ela deve ser uma fofura. Mando sim. Querida, a gente já está chegando em 1 hora de live já. Eu quero ser respeitoso com o seu tempo também, para a gente não ficar, né? Porque a gente pode aqui, eu conversaria com você aqui um bom tempo, né? E a gente realmente tem, se a Maria deve estar por aí, já ela vai querer mamar, então eu não quero atrapalhar. Mas eu queria muito que você deixasse a Vitória Vilas falando aí que a Maria é perfeita. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem pra gente. E como nerd convicto, né, sempre eu peço para uma indicação de livro, né, para os meus convidados. Então eu queria que você indicasse um livro, não necessariamente um livro da área, pode ser um livro que você achar mais legal, que você marcou a sua vida, né? Então, se você puder dar essa indicação, seria muito legal. A primeira pergunta, desculpa. Uma mensagem final para o pessoal. Sim. Uma mensagem que eu digo simples, assim, não tenham medo de comer comida de verdade, gente. Nós, nutricionistas, recebemos pessoas que têm medo de comer, né? E isso é muito sério. As pessoas estão com uma relação com o alimento muito deturpada, né? Comer comida de verdade não adoece ninguém, né? Hoje a gente não está nessa pandemia de obesidade, doenças crônicas, diabetes, porque tá todo mundo comendo, mesmo que seja arroz e feijão, né? E uma fruta de sobremesa. Não, né? As pessoas estão adoecendo porque perderam a essência, né? Perderam as suas raízes. A gente não chegou aqui, né? Eu acho que o Henrique Altran, ele tem mensagens maravilhosas com natural para o ser humano, né? Você usa um termo de alimentação compatível à nossa biologia, né? E faz todo sentido. A gente não chegou até aqui comendo biscoito recheado, pãozinho integral, né? Barrinhas de cereal, macarrão, pão. A gente chegou aqui comendo bicho e planta, né? Isso. Basicamente bicho, porque, né, era a maior oferta, era a caça. A agricultura é muito novo, é tudo muito jovem, né, em relação à agricultura. Então, o que a gente tinha de planta era sazonal, era limitado, né, era diferente do que a gente tem hoje, né, com os melhoramentos genéticos, cruzamentos genéticos. Então, uma mensagem que eu falo é isso: não tenham medo de comer comida de verdade, né? Eu não sei a crença sua ou de quem está nos ouvindo, mas eu acredito em Deus, e Deus da sua perfeição, sabe? Ele fez o alimento completo, né? Se ele fez o ovo, que é um dos alimentos mais nutritivos depois do leite materno, né? Com a sua proteína e sua gordura junto na gema, para que eu vou tirar a gema daquele ovo, né? Eu preciso dele ali para absorver outros nutrientes. O pessoal pergunta quantos ovos pode comer por dia, mas não pergunta quantos pães pode comer por dia, né?
Exatamente. Tá tudo Exatamente. trocado, tá tudo Tá tudo invertido. invertido. Então, tenham medo de comer aquilo que foi feito pelo homem, pela fábrica, pela indústria. Aquilo foi modificado. Aquilo não é comida de verdade. Aquilo é um produto alimentício, né? Algo que você pode comer sem passar mal, mas não é um alimento, né? Então, é a minha mensagem, o que eu defendo muito, e é a linha que eu trabalho, tá? Independente de ser low carb ou não ser low carb, eu prezo pela essência, né? E o resgate da comida de verdade, gente. Excelente. Eu costumo falar, se vocês começarem priorizando bicho e planta, açougue, feira, e pular os corredores de supermercado, né? Que tem comida em prateleira empacotada, você já vai ganhar saúde. Independente se é low carb, se é cetogênica, o que que é. É comida de verdade. Vai para as periferias do mercado, pula, vocês vão economizar tanto pulando aquele monte de corredor de comida empacotada para ir direto ali na açougue e na feira. Então, é Exato. isso. Busquem a raiz, a nossa essência, né, de se alimentar, nutrir o corpo, trazer o alimento para a função que ele é, de nutrir, né, nos dar vida, né? Muito bom. Muito bom. E E o o livro? livro que eu queria deixar para você, na verdade, de recomendar para vocês. Você até recomendou no dia que você veio aqui no meu perfil, mas eu não tenho como não falar do Gordura Sem Medo, da Nina Tyson, né? Esse livro, no momento que eu estava mergulhada nos estudos, assim, que eu fui apresentada para ele, meu Deus, eu acho que ele tirou, não foi nenhuma venda, foi um lençol em cima de mim. Ele é É incrível, incrível. Esse né? Eu livro é realmente incrível. recomendo a leitura. Eu até peguei ele aqui, não sei para quem. Então, esse Esse daqui livro é mudou a fantástico. minha Esse livro é mente, mudou a minha realmente vida fantástico. profissional. E eu fui muito mais feliz, como se eu tivesse aprisionada dentro da minha profissão, né? Até eu ler esse livro e eu me senti liberta mesmo. Conhecimento liberta, né, Altran? Você é uma pessoa muito estudiosa, você gosta muito de ler livros. Eu acho Adoro. que você é a pessoa perfeita para falar isso. Mas, gente, conhecimento liberta, tá? Vocês precisam ser protagonistas da saúde de vocês. É claro, eu estudo, o Henrique estuda, a gente está aqui para ajudar, né, o nutricionista, o médico, não desmerecendo nenhuma profissão. Estamos aqui para auxiliar vocês, às vezes para dar um norte, em qual caminho seguir, por onde começar, fazer alguns ajustes. Claro, se precisar pegar na mão, mas não é ficar na dependência de um outro profissional a vida toda para você ter saúde. O conhecimento está aí, a informação está aí. Então, filtrem, né? Busque informação, busque conhecimento sobre alimentação e seja você o protagonista da sua Muito saúde. bom. Né? Muito A bom. gente, com a correria do dia a dia, com esse mundo louco que a gente vive, a gente está terceirizando muito a nossa saúde para as pessoas, Sim. né? E não, a gente precisa resgatar, porque o mundo tá doente, né? Onde que a gente vai parar? Qual vai ser a geração da Maria, né? Que eu fico pensando Sim. que mundo que ela Sim. vai viver. Sim. Às vezes eu penso que a Maria vai ser uma alien na sala, sabe? Vai vir a fase da lancheira, das coisas, dos desafios, preservar a comida de verdade, a essência. É um desafio, mas vocês precisam saber a importância e o valor que isso tem, para que vocês consigam ter força para lutar contra o sistema, né? Porque o sistema está aí para nos adoecer e nos tornar dependentes deles, né? Então a gente Verdade. precisa Verdade. pensar fora da caixa, né? Fazer parte da Exatamente. rebelião saudável, É isso aí. né? Joyce, muito bom mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um bate-papo super legal, tá? Vamos manter contato. Você está lá no grupo da Rebelião. Não sei se você está gostando do conteúdo que está sendo passado lá. Eu tenho certeza que a gente vai manter contato, que vamos trocar muito boas ideias. Eu que agradeço, hein? Foi um prazer mesmo, a oportunidade.
Agradeço sua empatia, sua simplicidade. Você é uma pessoa com uma mente gigante e com uma Muito obrigado. simplicidade do mesmo tamanho. Muito obrigado. Então, Muito assim, obrigado. está sempre disponível a ajudar o próximo com seu conhecimento. E essa é a nossa missão, né? Eu também aí nas redes sociais, a Sim, gente disponibilizando conhecimento, né? O pouco que a gente sabe, tentando compartilhar de forma gratuita. Então, gente, sigam perfis que fazem sentido para a vida de vocês, sabe? Traga coisas boas. E é isso, eu acho. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi uma alegria muito grande aqui conversar com você. show de bola. Muito obrigado, Joyce. Um abraço. Dá um beijo na testa da Maria. Manda um abraço pro esposo. Muito obrigado por ter Mando participado. Tá? Uma boa noite para ti. para você também. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom Tchau, descanso. gente. Um abraço.